Química é uma ciência teórico-experimental que centra seus estudos na matéria e nas transformações. Juntamente com a física, a matemática e as engenharias, é considerada uma ciência exata. Muitas vezes é chamada de ciência central, pelas interfaces com praticamente todas as ciências naturais, bem como outras áreas da atividade humana. É a química que explica a formação das rochas na geologia e a formação do ozônio atmosférico na ecologia. Explica também as propriedades do solo da Lua na astrofísica e os aspectos químicos das plantas na botânica. Na farmacologia, explica como os medicamentos funcionam e na biologia molecular desenvolve reagentes específicos para exame de DNA. Nas engenharias, tem interface com todas elas, da mecânica à engenharia de alimentos, desenvolvendo ligas metálicas, embalagens biodegradáveis, entre outras coisas. Como se vê, a química permeia diferentes áreas do conhecimento, o que a torna fundamental no avanço das ciências como um todo. Pode-se dizer que a química está presente em todos os lugares e coisas, bem como no solo, na água, no ar, nos plásticos, nos medicamentos, nos alimentos, bem como nos smartphones, que virou um item indispensável para o homem contemporâneo. Ou seja, ela está em todas as coisas que podemos ver, sentir, cheirar, saborear e até mesmo ouvir. O pensamento científico surgiu na Grécia Antiga aproximadamente no século VI a.C., na busca de achar respostas aos questionamentos humanos. A química, como denominada atualmente, começa a ser explorada somente no século XVII d.C., com os trabalhos dos franceses Euler e Lavoisier, relacionados à composição das coisas que nos cercam, bem como às transformações. Como todas as ciências naturais, a química começa da observação direta da natureza, neste caso, a matéria. Ela trabalha em dois níveis de observação. No nível macroscópico, implica em objetos ou fenômenos grandes e visíveis que podem ser observados diretamente das propriedades físicas como massa, volume, temperatura, dentre outras. No nível microscópico, implica em detalhes e interpretações em nível atômico e subatômico, que não são visíveis diretamente sem a tecnologia ou mesmo a imaginação. Ainda tem a representação simbólica, que é a expressão dos fenômenos químicos através de símbolos, fórmulas e equações matemáticas. Vemos esses três níveis de observação em um iceberg que se separou de uma plataforma de gelo. O iceberg, o oceano e a umidade do ar representam a água no nível macroscópico. Nos níveis microscópicos, tem-se as moléculas de água que no estado gasoso estão distantes e desorganizadas. No estado sólido, ou seja, no gelo, estão próximas e organizadas. E no líquido, estão próximas, porém ainda sem uma ordem definida. A fórmula H2O, indicados com as letras GLS entre parênteses, designa respectivamente a água nos seus três estados, gasoso, líquido e sólido, e indica a representação simbólica. Assim, podemos ver a química a partir de vários pontos de vista, do microscópico para o macroscópico ou do teórico ao eminentemente experimental. Por isso, não é raro encontrar definições diferentes do que vem a ser a química, fruto de pontos de vista diferentes, porém todas válidas e ainda irremediavelmente incompletas. Mas se é preciso escrever uma definição de química em uma única frase curta, pode-se dizer que química é a ciência que busca entender a composição da matéria, suas transformações, os mecanismos e as energias envolvidas em seus processos. Outro aspecto importante que deve ser inserido nesta apresentação é a classificação entre química básica e química aplicada. A ideia de que a investigação em química básica, pura ou fundamental, é distinta da química aplicada, aquela com aplicações diretas para a sociedade e a indústria, é totalmente falsa. Mas existem diferenças entre elas, apesar das duas andarem juntas e se complementarem. A química básica é a busca do conhecimento químico sem a preocupação de uma aplicação prática imediata. Por outro lado,
A química aplicada é direcionada para um objetivo prático ou aplicação direta dos conhecimentos. Assim, a tecnologia não é controlada pela ciência básica ou aplicada, e sim utilizada pelas duas para facilitar a resolução de problemas práticos do cotidiano. Existem vários exemplos em que o conhecimento básico se transformou em algo aplicado. Temos, por exemplo, a aplicação na indústria do vinho dos conhecimentos científicos desenvolvidos pelo químico francês Louis Pasteur sobre o papel dos micro-organismos vivos na fermentação, ou os conhecimentos teóricos desenvolvidos pelo físico alemão Albert Einstein sobre a emissão estimulada, que contribuiu anos mais tarde para o desenvolvimento do laser, que hoje são utilizados largamente na medicina, na metalurgia, na metrologia e em centenas de outros exemplos. É importante destacar que tanto a tecnologia quanto a ciência consistem em um conjunto de atividades humanas. As decisões e prioridades do desenvolvimento tecnológico são orientadas pelas necessidades de homens e mulheres. O conhecimento científico pode ser usado em aplicações tecnológicas boas ou ruins, dependendo das pessoas ou governos que orientam tais decisões. Por isso, é importante construir uma sociedade informada com condições de avaliar criticamente as consequências tecnológicas em questões sociais. Eu fico por aqui e bons estudos!